In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Quadra um pouquinho. Celebramos, então, o terça-feira da 17ª semana depois de Pentecostes, Santa Brígida, que exemplo de viúva, lá, foi para Roma viver perto dos santos, né? Terminar a sua vida assim, vivendo perto das relíquias de São Pedro, que Francisco mandou embora. Em todo caso, ela quis viver perto das relíquias de São Pedro, perto dos santos, perto do chefe da igreja. Hoje, se nós quisermos, se alguma viúva quiser realmente santificar-se, fuja de Roma. Afaste-se, fuja de Roma. Roma não pode mais ser considerada a cabeça da igreja, lugar santo, onde... Não, olha, isso é até hilário, né? Porque a luta das redes sociais, né? A informação e a contra-informação, os pareceres mais absurdos, né? Os pareceres mais absurdos. Como alguém querendo explicar que aqueles símbolos, naquela cerimônia pagã que Francisco presidiu nos jardins do Vaticano, no dia 4, como se aquilo fosse... Não, aquela índia que eles levaram lá para deram de presente para Francisco, ousaram dizer que aquilo é a bem-aventurada Virgem Maria. Mas o que é isso? O que é isso? Agora vem um bispo que conhece lá a Amazônia e os seus ídolos, dizendo, não, aquilo são ídolos pagãos. Ali está representada. E ele preferiu ficar só nas mulheres, porque tinha lá um homem com o falo ereto, desproporcional e ereto. Símbolos da fertilidade. Coisa de antiquíssimo costume pagão, se encontra em povos antigos, paganismo puro. Então, sim, uma das mulheres também representava a fertilidade, a outra o próprio ser feminino, e enfim, uma também a vida, né? A vida. Então, ídolos pagãos, demônios, diz a Sagrada Escritura. Os ídolos pagãos são demônios, diz a Sagrada Escrituras. Se alguém aqui tem mais inteligência das coisas do céu e da terra e do inferno, então que diga outra palavra diferente. Mas as Escrituras dizem, os ídolos pagãos são demônios. São demônios. E não vimos... Francisco, ao som dos atabaques e dos instrumentos indígenas, deixando a sede de São Pedro para ir à sala do sínodo, jogando jogosamente o corpo ao ritmo indígena, seguindo aquele mesmo ídolo e símbolo pagão, todos ali em torno daquele mesmo ídolo e símbolo pagão. Não há outro a dizer. É isto. Não, alguém se pega uma palavra de Francisco. Deixa eu ver se eu lembro ela. Francisco teria dito que... Francisco teria dito que não, o instrumento labores é só para um início de conversa, mas não significa nada, não é o documento oficial, final. Né? Não. Tantos se louvam dessa palavra de Francisco. E certo. Contudo, o que nós vemos lá na sala do sínodo, o discurso é todo naquela linha e ainda mais. Olha, aquela freira lá, brasileira, né? Mostrando passo a passo como ela administra os sacramentos, dá o batismo. Sim, sala de aula.
E os bispos, ao sentar ao lado dela, felicissimamente recebendo com risos e aquelas notícias, ela batiza. Bom, por batizar, até um pagão pode, um ateu pode batizar, até um ateu pode batizar se quiser fazer aquilo que a Santa Igreja faz, num caso de emergência, com certeza, até um ateu. É uma discussão teológico-jurídica que a gente faz, em todo caso, até um ateu, querendo fazer o que a igreja faz, joga a água e diz as palavras, se ele sabe, né? Pronto, né? Faz aquilo que a igreja faz. Então, que ela batiza, que ela até ouve confissões, né? E absolve, Eu fico lembrando de algumas secretárias, né? Porque o povo chega na secretaria da casa paroquial e quantas vezes abre o coração, as suas mágoas. Bom, isso é natural, as pessoas contam umas para as outras os seus pecados, suas mágoas, suas tristezas, suas fraquezas, né? E se fortalecem, se fortificam, né? Às vezes na secretaria, quantas vezes em toda a parte do mundo acontece isso nas secretarias paroquiais, muito mais do que no próprio confessionário, com o padre, onde se resume a coisa e se diz se acusa como pecado e tantos até se esconde, se omite, enfim, coisa e tal. Não é? Então, mas isso é coisa mais natural. Daí a querer que, então, as freiras possam ser ordenadas, o intento. Este é o intento em sala de sínodo. Querem o sacerdócio para as mulheres. Vão dizer, e agora, aqueles que diziam que não, está lá, em aula sinodal, dizendo o discurso da freira. Todo ele propenso a isto, a reivindicar às mulheres o sacerdócio. Foi feito. Já é história. Está lá. Foi feito. Não há o que negar. Está lá. E agora? E agora? O que é instrumento labores? Não. Não é só em Roma. Mas nós sabíamos disso. Já ontem, nos 9 países que compõem a rede pan-amazônica, deu início a mais de 100 eventos simultaneamente com aquele início em aula sinodal. Deu-se aí o início a mais de 100 eventos, todos eles para apoiar tudo isto e trazer ao... Bom, sem falar no resto do mundo, nas paróquias e tudo quanto é parte, para apoiar, para dizer que este é o caminho, a igreja tem que mesmo ser autodestruída. Autodestruída. E se está ruim, deve ficar ainda pior. Se está longe da tradição apostólica, pois deve afastar-se a incomensurável ainda mais. Esses são os eventos na Amazônia, mais de 100 deles, e em tantos outros lugares, outros tantos e tantos mais. Já disse, repito, nós somos a minoria. Nós somos a minoria. Enquanto isto, Francisco vai destilando o seu veneno em palavras muito bem distribuídas, sabe? Falando de passar da pastoral da manutenção para a pastoral missionária, que para ele é a instalação na igreja inteira, não é só na Amazônia, né? A instalação de todas as aberrações e antitradições que destruam a igreja. Esse é o sentido missionário de Francisco. A missão de Francisco é esta: destruir o papado e a igreja, pois está envolvendo nisto ela toda inteira. Ela toda inteira.
Fala também de novos colonialismos. Não admite, é inadmissível os novos colonialismos. Isto é, não se deve passar a fé católica para os povos. Não se deve passar a fé católica para os... bem, entenda-se, porque é isto que esse veneno quer dizer. É uma palavrinha, mas é isto que ela quer dizer. Toda a sua verdade. O que ela quer dizer é isto. Pregar a fé católica é proselitismo, é colonialismo. Não se deve, não se pode. Vão lá, missionários vão lá receber os costumes e as tradições e o paganismo dos índios. Realmente, tudo isto é inadmissível, inadmissível. Tantos que ainda defendem. Teimosamente procuram pescar em qualquer palavra ou gesto deste antipapa algo que os confirme na sua defesa, né? e os iluda na sua cegueira, porque não querem ver, não querem ver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.